Salve, salve povo massa! Aqui estamos novamente para mais uma aula de filosofia. Hoje nós iremos discorrer sobre o campo da ciência, o estudo da razão, do logos dentro da filosofia. Então, sobe a vinheta, vem com a gente para mais uma aula. Então, galera, falamos hoje sobre a ciência. E quando se fala em ciência, a gente tem uma proximidade com a razão. Nós temos aqui em pauta a ideia de investigar, de buscar um método para que algo ou algum fenômeno seja comprovado. E aí tu me perguntas, professor, mas vamos analisar por que a filosofia ela vem a estudar a ciência? Ora, a filosofia, ela vem a ser, de acordo com muitos estudos e estudiosos, a mãe de cada componente disciplina. Porque é por meio da dúvida que se gera uma resposta, a busca pela razão. E aqui a gente volta para a Grécia Antiga. O mundo grego antigo nos trazia o estudo dos mitos. O mito, para o grego antigo, acima de tudo, era uma explicação didática, uma moral para a vida. Mas, naquela época, a ideia do mito era despreocupada, digamos assim, com o estudo filosófico e com o estudo principalmente da razão. Porque o mito ele não precisava ser explicado, uma vez que eles diziam, por exemplo, que Zeus criou tudo, que Zeus demonstrava as regras sem contestação. A gente não tem ciência envolvida dentro dessa mitologia. Por quê, professor? Ora, porque não é obrigado a explicar por que Zeus criou o mundo e as coisas. É um mito, é uma mitologia grega. E aí, os pré-socráticos, os filósofos pré-socráticos, passaram a colocar a ideia do estudo do cosmos, que é o universo. E para estudar o cosmos, o universo, era necessário o logos, que é a razão. E o que viria a ser essa razão? O estudo explicativo de todos os fenômenos e as coisas. Por exemplo, nos pré-socráticos, nós temos o Pitágoras, que vai tentar encontrar explicação para o mundo por meio dos números. Nós temos o Tales de Mileto, que vai buscar explicar a razão do mundo por meio da água, um elemento. Nós temos também, por exemplo, outro muito importante, que é o Heráclito, e ele vai explicar a razão das coisas por meio do devir, do passar, do fenômeno de acontecer, das coisas mudarem. O Heráclito, por exemplo, ele dizia que a água de um rio sempre está em constância e em mudança. Quando a gente toma banho na água de um rio, aquele momento e aquela água é única, porque da próxima vez que passar a água já será outra água. Ou seja, o rio é corrente, ele nunca será o mesmo. E assim, ele explica as ações da vida. Logo depois, nós temos a ideia de Sócrates. E quando Sócrates afirma que só sei que nada sei, ele está explicando o fundamento da razão e do logos. Que eu só consigo entender e buscar a razão em algo se eu declarar que sou ignorante, se eu declarar que eu não tenho conhecimento fechado para tudo. Eu preciso cada vez mais buscar a explicação. Ora, e aqui que entra a ciência, é aqui que entra a razão com a filosofia, com os filósofos antigos. E essa razão ela vai ser explicada por meio de métodos de investigação, da busca pelo conhecimento, de não acreditar apenas nos fenômenos da natureza, nos fenômenos de Deus ou de mitos, mas sim de buscar a explicação dentro desses fenômenos. Por que algo fica cristalizado e aí vem um processo químico, vem um processo físico. Então é isso aqui a razão, a busca pelo conhecimento que é infindado, a busca pelo conhecimento que é jogado para o mundo. Bem, jovens, dando sequência, é bom salientar o seguinte: a palavra ciência vem do latim scientia, que significa conhecimento. Então, acima de tudo, a ciência ela busca um conhecimento seguro de informações para os fenômenos que vêm a acontecer no mundo.
Então essa forma segura, ela pode ser tanto de forma geral como de forma estrita, específica. É aqui que entra a ideia de lato sensu. O que seria o lato sensu? Seria a forma geral de entender as coisas, generalizado. Mas, acima de tudo, a ciência ela trabalha com o stricto sensu. O que seria isso? Seria a forma estrita de investigar. Seria a forma esmiuçada, seria a forma específica de estudar um fenômeno. E aqui, entender os paraquês e os porquês. Por que acontece e para que acontece. Então, o campo da filosofia vem a estudar essa parte do logos, da razão, da ciência. E para finalizar esse nosso bate-papo sobre ciência, logos, razão, estudo das coisas e fenômenos, a gente vai para um ponto bem importante, que é o método científico. Então, o método vem de meta, algo que a gente precisa alcançar para buscar uma explicação. E o científico vem de conhecimento. Então, essa meta que se busca para o conhecimento, que é o método científico, ela vem a ter uma busca de procedimentos lógicos, estruturais, para explicar algumas analogias e para explicar também alguns fenômenos. É por isso que a gente precisa de ter um instrumento de estudo específico, que é o stricto sensu. É aqui que entra a busca pela razão por meio de algumas metodologias. Então vem a formulação de um questionamento, a formulação de uma hipótese que venha a responder e, por último, a conclusão. O método científico hoje é muito utilizado nas graduações, nos cursos de formatura. Por quê, professor? Ora, se tu está produzindo conhecimento, tu precisa, naquele momento do estudo também, formular a tua própria hipótese e buscar respostas para a tua produção científica. É aqui que entra a importância do mundo acadêmico. Então, galera, hoje o nosso bate-papo foi sobre ciência e razão para nós introduzirmos o nosso assunto. Tem tudo a ver com filosofia, é todo um transcorrer e caminhar histórico, onde a gente aprende os pensamentos pré-socráticos, lá da mitologia grega antiga, que tem tudo a ver também com a evolução da busca pelo conhecimento. A filosofia é a busca pelo saber, a felicidade em buscar o conhecimento. E a ciência, acima de tudo, é a concretização. Acima de tudo, é a concretude do conhecimento. Aqui finalizamos a nossa aula. Fiquem com Deus e até uma próxima.